Vídeo 3 da série Reforma Protestante. Descubra nesse resumo como surgem as heresias católicas romanas e coisas assombrosas da Igreja Católica Romana. Lembre-se que, se quiser estudar mais, em breve teremos uma nova turma de teologia reformada. Era o início do 7º século da era cristã. O ano era 607. O imperador Focas nomeia o bispo de Roma como bispo universal. A partir desse momento, a igreja começa a descer de espenhadeiro abaixo. Com a instituição, portanto, do papado romano, uma das maiores e mais terríveis heresias daquele século e de toda a história da igreja. Como se não bastasse, no século IV, quando a igreja deixa de ser igreja católica, a palavra católico significa universal, para se tornar uma igreja romana, ou seja, uma igreja estatal. Com Constantino, a igreja ela se torna pertencente ao Estado de Roma. E a partir desse momento, todas as práticas romanas são inseridas no interior da igreja, e a igreja começa a cair de espenhadeiro abaixo e se afundar cada vez mais no lamaçal das heresias e das atrocidades. Por exemplo, o século XII foi chamado o período das trevas, o período da chamada Inquisição Papal, ou também chamado Tribunal do Santo Ofício, o período das caças às bruxas, um período em que, se eles considerassem que uma pessoa fosse herege, era colocado chumbo quente em seus ouvidos. Torturas e mais torturas, torturas de todos os tipos, torturas psicológicas e principalmente torturas físicas faziam parte daquele período. Se eles considerassem que uma pessoa estava contra aos fundamentos ditos e pregados pelos papas e pelos cardeais, eles eram amarrados em uma espécie de um moinho ou de uma pedra, eram jogados de espenhadeiro abaixo, ou até mesmo dentro de rios e de riachos. Chacina, um verdadeiro banho de sangue em toda a história da igreja. Você não tem ideia das atrocidades que foram cometidas pela Igreja Católica Romana no século XII e no século XIII. É necessário nós entendermos o período da reforma da igreja para nós entendermos por que Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, já no século XVI, ele afixou as suas 95 teses contra todas essas atrocidades cometidas pela igreja romana. É necessário nós entendermos um pouquinho. E nesses rios, de forma resumida, eu vou estar analisando com vocês, de forma bem rápida, uma passada de pano, um apanhado geral sobre essas heresias, o período da deformidade e da reforma da igreja romana. Se você está gostando desse conteúdo, comenta aqui abaixo, compartilhe com seus amigos para que todos possam conhecer um pouquinho sobre a fé reformada.